Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bem, Thalita? Nós voltamos com a nossa série, comentando os comentários, e trouxe várias perguntinhas de mães para a gente conversar, trocar ideia, falar sobre os assuntos, para você mostrar a sua visão como psicóloga especialista na área de psicologia preventiva. Lado do comportamento dos pais. Sim. Então a gente vai ver que possibilidades, o que será que os pais estão fazendo para ter essa reação na criança. É claro que pode ser outras coisas mais complexas e tal, mas num primeiro momento, a primeira coisa que o pai tem que prestar atenção é o que que ele está transmitindo para a criança, pensar no que ele está fazendo para ter aquele resultado. Em primeiro lugar, quando ele acertar isso e de repente o comportamento continuar, aí já é outra coisa. Uhum. Mas o principal é isso, é a gente prevenir, é ter os comportamentos que vão gerar o que a gente quer para não ter que consertar mais tarde, que fica muito mais difícil. Eu vi uma frase bem legal esses dias que falava que criança é sintoma. Exato! Muito bem falado, inclusive. Então vamos lá? Vamos. Começar aqui com uma perguntinha de uma mãe. Meu filho tem 1 ano e 5 meses e tudo ele grita. Como ajudá-lo? Ele grita quando quer as coisas. Então, vamos pensar no comportamento dos pais. Por que que essa criança está com esse comportamento? Porque com certeza ele identificou que toda vez que ele grita, ele consegue o que ele quer. Então é muito importante identificar isso, Sim. porque ele já viu que ele consegue, ele sabe qual é o resultado, ou pelo menos ele espera esse resultado. Ele vê que é funcional para ele. Então, né? É. Então, o que que esse pai está fazendo? Primeiro, então, ó, ele grita quando quer as coisas. Significa que ele consegue, né? Gritando, né? Gritando. Sim. Então, se chega uma hora, Thalita, você sabe disso. Criança gritando é um saco. Hum, Então chega uma hora do dia, ou sei lá, da semana, do mês, que a gente não aguenta mais. Então verdade. acaba dando. Ou então tem aquele dia específico que você não está muito bem, você acaba. Só que quando a gente tem filho, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque eles vão pegando os nossos pontos fracos, né? Então, se esse garoto percebe que quando ele grita, ele consegue, nossa, cada dia ele vai gritar mais alto. Vamos pro próximo. Meu bebê tem 2 anos e estou com dificuldade para ele pegar os brinquedos no chão. Pode me dar uma orientação? Aos 2 anos, a mãe controla completamente, né? Ou foi a mãe que deu o brinquedo para essa criança, ou a criança ajudou a pegar, ou a criança pegou sozinha. 2 anos a criança já anda, né? Então a criança tem que guardar o brinquedo. Ela não quer, por quê? Porque ela sabe que alguém vai fazer por ela. Alguém vai parar de falar uma hora. Ela sabe que ela não precisa fazer, porque alguém vai parar de falar sobre o assunto. E por que que essa pessoa parou de falar sobre o assunto? Porque ela mesma foi lá e guardou, certo? Hum, Qual é a consequência de você não guardar os brinquedos? hum, Da próxima vez você fica sem. não brincar, né? Hoje eu não vou te dar brinquedo porque depois que você brinca, você não sabe guardar. Então, hoje eu não te dou brinquedo. Ô, Bê, Eu quero. Fala. você acha que também fazer como se fosse uma brincadeira, também, igual a gente falou no Num outro. primeiro momento, sim. Assim, o ideal é isso, né? O Uhum. ideal é animar a criança. Ai, vamos brincar, vamos lá buscar os brinquedos e tal. É óbvio que esses brinquedos têm que ficar num lugar onde a criança alcance. É bom, porque ela precisa aprender a pegar e guardar, né? Porque, não dou para ela guardar porque ela não alcança. Então, o brinquedo está no lugar errado. E tudo pode ser uma brincadeira quando diz respeito às tarefas da casa. Então, uma das tarefas da criança, se ela já anda, ela vai pegar o brinquedo dela e depois ela guarda. Se isso for feito toda vez que ela for brincar, ela vai se acostumar. É isso que é a psicologia preventiva. Tem muitos pais, ai, mas coitadinha. Coitadinha do quê, gente?
Coitadinha do quê? De a criança guardar o brinquedo, É. né? Então ela sabe pegar, ela sabe brincar. E qual é a diferença disso tudo para guardar? Por Uhum. que que o adulto tem na cabeça o que que isso é escravidão, né? Ai, coitadinha, já que eu posso guardar, ou já que tem alguém que guarde, isso é muito ruim. É porque a criança tem que aprender a ser autônoma à medida que ela vai crescendo, de acordo com a idade, ser autônoma para fazer e desfazer e terminar e guardar uma coisa. Eu lembrei agora do meu marido, ele tem costume, e era muito mais forte antes, quando a gente casou, de tudo que ele abria, ele não fechar. Tipo, abriu o armário para pegar um copo e deixar aberto, abriu a gaveta para pegar uma roupa e deixava aberto. E eu tive muita dificuldade. Quando eu casei, eu ficava maluquinha. Hoje em dia, ainda vira e mexe, quando ele tá atrasado, ele sai largando tudo aberto. Não, é muito engraçado que uma amiga minha, ela tem uma filha adulta. Assim, ela estava estudando para entrar em medicina. Ela, a minha amiga, é super organizada, a menina também era, então, e a minha amiga é nutricionista. E todo mundo na casa gosta de cozinhar. Então a filha ia, fazia as coisas, tal, deixava tudo limpinho. Ela só deixava a frigideira em cima do fogão, Uhum. com aquela pá, né? E a minha amiga falava: Ai, meu Deus do céu. Mas por que que ela acha que a frigideira o quê? Não é lavável? O que que acontece? Porque ela guarda tudo, tal. E quando eu peço para ela guardar, ela fala: Não, não, daqui a pouco eu vou. Só uma frigideira, não está te incomodando. Daqui a pouco eu vou. Aí eu falei: Qual é o seu tempo? Né? Perguntei para essa amiga. Ela falou: Meu, lavou tudo, acabou, a cozinha em ordem. Bom, então o tempo da tua filha é diferente. Se ela não se incomoda com a frigideira em cima do fogão, faz o seguinte: pega a frigideira e coloca no quarto dela. Aí ela falou: Meu Deus, mas como eu vou fazer? Eu falei: Deixa em cima da cama, deixa no móvel que ela estuda, né? Aí disse que a filha chegou e falou: Mãe, o que que é isso? Né, a frigideira aqui no. Ela falou: Não, filha, que assim, na minha cabeça, a cozinha tem que estar arrumada e limpa. Mas eu não quis interferir no seu tempo. Então, se você não está afim de de lavar essa frigideira agora, não tem problema, eu deixei ela aqui no quarto, porque eu sei que ela não te incomoda, e aí a hora que você tiver tempo, você vai lá. E nunca mais ela deixou a frigideira naquele A lugar, frigideira, porque né? ela levou um susto. Então, quando você fala do teu marido, várias coisas eu já fiz. Se aparecer oportunidade, eu vou contando também. Mas é dar a consequência, tanto para adulto quanto para criança. Né? No caso dessa moça, era uma adolescente, mas assim, não estava fazendo, não estava incomodando ela Uhum, na cozinha, mas no quarto dela incomodou, né? Não sim. precisa fazer malcriação, nada. Deixa lá a frigideira. E falar assim, né? Tipo, não tem problema. Não, não precisa brigar. Assim, bom, É, eu vi que o meu tempo não é igual ao seu. Só que a cozinha é minha, então, né, eu já teria lavado, mas como não fui eu que usei, então eu deixei aqui para você lavar. Eu vi que não te incomoda, a frigideira suja, sim. então você lava a hora que você quiser. Ótima solução. Acabou o problema. Acabou o problema. Bom, vamos lá. Qual o próximo? 4 anos e finge se machucar quando é chamado a atenção e fez algo errado. Como lidar e explicar que não precisa dessa atitude? Olha como tem criança inteligente. Ela aprendeu que fazendo de conta que se machucou, a mãe vai falar: Ai, meu Deus, o que aconteceu? Né? Uhum, Então, antes da atitude da criança, vamos pensar na atitude da mãe. Quantas vezes, ou pode ter tido vezes que foi verdade mesmo, e aí a criança aprendeu que quando ela se machuca, ela não leva bronca, sim. quando ela faz alguma coisa de errado. O que que essa mãe ainda continua fazendo? Porque fingir que se machucou uma vez ou se machucou de verdade, foi lá, tratou, tal, esqueceu o assunto, mas mesmo que tenha se machucado, se está fazendo alguma coisa errada, cuida do machucado, acolhe e depois, olha, isso daqui não é assim que eu quero. Uhum. Volta pro Tem que ter assunto. consistência. Olha como as crianças estão espertas. A minha filha falava que estava com dor na barriga.
quando ela não queria comer a comida na hora da comida. Aí ela falava, ai, tá doendo minha barriga, tá doendo minha barriga. Aí eu ia, acolhia, conversava, tá doendo por quê? Tá, então tá bom, então não come mais. Aí ela entendeu o quê? Quando ela falava que tava com dor na barriga, ela não precisava mais comer. Não, e a criança é tão esperta que ela pega no ponto fraco da mãe. Quando o ponto fraco da mãe quer que a criança coma porque tem medo de ela ficar muito magrinha, né, de ficar sem saúde e tal, é ali que a criança pega. Sim. E aí eu comecei a guardar a comida no micro-ondas, falava, não, tudo bem, tá com dor na barriga? Então tá, vamos esperar passar. Aí quando ela falava, ai, tô com fome, normalmente era depois de 10 minutos que eu já tinha lavado a louça, já tinha organizado a cozinha, aí ela falava, tô com fome, eu já tinha guardado a comida, eu dava alguma outra coisa pra ela comer, né? Aí eu comecei a guardar o prato no micro-ondas, aí ela vinha, tô com fome, aí eu coloquei o prato umas duas vezes só, o prato lá pra ela comer. Aí ela não falou mais, tava com dor na barriga. Vamos pro próximo. Meu filho tem 3 anos, mas o comportamento dele é bater quando escuta não. Uma dica de como falar e orientar que está errado ele bater. Que dica que eu posso dar? Não pode, está errado bater. Uai, Você acha que segurar a mão assim, tipo, não? é segurar na mãozinha assim, não pode. Aliás, faz um efeito dobrado, né? Quando você fala e age coerentemente, né? Uhum, Então, porque, por exemplo, agir de forma incoerente é a criança fazer uma malcriação, você dá risada e fala não. sim. Aí a criança pensa, ela achou graça ou não pode? Uhum, O que é para fazer? São essas pequenas coisas que é o principal. Tem mãe que acha que ela fala não duas vezes e tá bom. Essa mãe ela vai ter que repetir as mesmas coisas até os 15 anos, no mínimo. uhum, Então, eu falo não para o meu filho, ele não entende. Mãe, repete. sim. Itera é falar ou fazer novamente. Por que que o nome é esse? Porque é eterno. Enquanto é filho, enquanto está morando na sua casa, enquanto você é responsável por ele, é repetir. Sim. Só que, assim, quando eu falo repetir, são as mesmas coisas sobre aquilo que você acredita. Então, por exemplo, não pode bater, você vai, não pode bater e segura a mãozinha junto. Se a criança ameaçar bater na mãe, segura. Uhum, Não pode. Não pode e tira de perto, se tá batendo em outra criança. sim. Mas o problema não é a criança, porque quando ela bate, tá tendo um resultado bom para ela. Ou é a atenção da mãe, né? Vamos colocar uma situação aqui. São vários irmãos, e quando a criança bate, a mãe vai até lá, dá atenção. A tendência dessa criança é bater mais, porque ela vai receber mais atenção. E criança não tá muito. Ela prefere a atenção positiva. Uhum. Mas se não tiver a positiva, ela aceita a negativa mesmo. Então, ela vai continuar se ela tiver uma benfeitoria com isso. Como demonstrar autoridade sem gritar? Tenho filha de 3 anos e juro que eu tento pedir direitinho, olho no olho. Peço com carinho, mas ela simplesmente olha e não faz nada. Só quando falo mais alto, ela atende. E aí, Fê, como fazer pra gente não gritar? Precisa ter muita paciência. Nem todo mundo tem, né? Mas essa criança também percebeu que a mãe só toma uma atitude quando ela grita. Se a mãe tivesse falado uma vez, se ela agora mudar esse comportamento dessa forma, se ela agora começasse todas as vezes que ela for pedir alguma coisa, ela fala uma vez, na segunda ela fala: "Você ouviu que eu pedi para você fazer isso?" E pega ela pela mão e leva para ela, leva ela no lugar o que ela tem que fazer e tudo mais. Uhum, Não falar uma vez, depois falar outra, porque não é assim. Vai aumentando o tom de voz, vai perdendo a paciência até a hora que grita. sim. Então a criança ela pensa assim: eu não quero fazer isso. Quando a minha mãe me pede uma coisa, ela vai pedir mais 5 ou 6 vezes. Aí quando ela gritar, eu vou. A criança sabe que ela tem esse tempo, ela não quer fazer. Uhum, Então, é não dar mais margem para a criança acreditar na possibilidade dela não fazer. sim. Isso, assim, são muitas coisas assim, né? As perguntas, na verdade, elas giram em torno disso. Giram em torno do quê? Olha só o comportamento da minha filha ou do meu filho.
Só que esse comportamento da sua filha, quem gerou foi você. Suas Então é atitudes. mudar. É claro que fica mais difícil agora do que desde o início. Do que se tivesse começado isso, né? Uhum, Logo no início da comunicação. sim. E os pais precisam fazer a diferença, entender a diferença, o que que é tarefa da criança e o que que é uma coisa esporádica, alguma coisa que a criança nunca fez, né? Ou ela está ansiosa por algum motivo, ou ela está com medo, sei lá. Mas o que é do dia a dia, que a criança sabe que ela tem que fazer, não era para estar desse jeito. Se tivesse desde o início, isso é uma tarefa e você precisa cumprir. Vamos, e a gente vai esclarecendo de acordo com as perguntas que vão vindo. Fala o que você ia falar. Eu lembrei antigamente, né, que às vezes os nossos pais olhavam, né, e aí a gente já, opa, Você deixa eu. sabe que eu pensei nisso hoje? Eu acho que devia ter na internet uma pessoa que ensinasse esse olhar. Na verdade, o meu pai olhava também assim, né? Minha mãe, imagina. Não precisava falar nada, era só olhar. Era só olhar que a gente já, ih, tô fazendo merda, né, vou parar aqui. E hoje, traduzindo esse olhar, é o grito. E nem sei se o grito tem o mesmo impacto desse olhar que a gente tinha, né? Sim. Meu filho mais velho foi criado com limites, sendo desenvolvido em tudo, ensinado a fazer sempre as coisas, desde pequeno. A família do pai dele sempre criticava, chamava de coitadinho. Então, é exatamente isso. Por que que as pessoas acham que a criança que tem tarefas é coitadinha? Por que que elas acham que a criança não tem que fazer nada? Uhum. Sim. É. Na verdade, é bem importante de a gente identificar o que que cada criança, né, cada idade pode fazer. Bom, toda criança, no mínimo até um ano, acho que dois, vai ao pediatra, né, no primeiro ano todo mês, para ver a escala do crescimento e tudo mais. Uhum. As dúvidas que a mãe tiver, o que pode, o que não pode, a pediatra também sabe. Então é importante saber assim, o que que essa criança já é capaz de fazer no sentido físico. Então, as tarefas você pode dar de acordo com, que nem uma criança pequena carregando uma xicrinha de louça, é perigoso para a xicrinha e para a criança. Para os dois, você vai perder a sua xicrinha e a criança vai se machucar. Então, é óbvio, criança pequena, ela não tem ainda a motricidade fina, então ela é bem possível que ela quebre. Ou coisas que são pesadas. Então, assim, terminou de jantar, todo mundo, ajuda a tirar as coisas da mesa, Sim. né? Os mais velhos ou os pais tiram os pratos e garfos e facas, e a criança pequena tira o jogo americano, Uhum. tira os guardanapos, entrega na mãozinha dela e fala, vai jogar no lixo. Isso desde pequeno, gente, ela vai se acostumar, vai fazer parte da vida dela, né? Eu lembro de uma situação que o meu filho tinha 7, 8 anos e já não fazia muito as coisas. Eu nem era psicóloga na época, nada. E eu tinha uma amiga que o filho dela tinha 16 e ela falava, Gá, vai na padaria? E ele podia estar fazendo o que fosse. Ele levantava de boa e falava, o que que é para comprar? E ia. Eu olhava para aquilo, falava, como assim esse menino não reclama e vai na padaria? Porque ele, desde criança, ele foi acostumado que o que ele tem que fazer em casa é ir na padaria, final de Uhum. tarde, entendeu? O resto todo acho que era um porra louca, mas ali, na hora de ir na padaria, Ele. ele ia. Porque ele se acostumou, faz parte. Do mesmo jeito que a gente se acostuma a escovar os dentes, na nossa cultura, tomar banho todo dia. Então, fica parte da pessoa. Uhum. Então, quanto mais cedo os pais ensinarem as coisas, claro, de acordo com a idade, mais fácil vai ser lá para frente. Isso não tenha dúvida. Isto é psicologia preventiva. Vamos lá. Uhum. Menino de 4 anos, muito teimoso e finge que não escuta. Age de forma contrária ao que foi orientado. Alguma consequência que possa ser aplicada? Então, o que que ele finge que não escuta? Só o que ele não quer fazer. Não é bobo nem. Ó, uma coisa que essas mães têm que ficar felizes
elas têm filhos inteligentes, né? Ele sabe muito bem aconselhar. Ele sabe mais o que fazer com a mãe do que a mãe sabe o que fazer com ele nessas horas. Ah, é que tudo eu levava assim, não é que eu levava na brincadeira, mas eu ia para o humor quando meu filho era pequeno. Então eu falava assim, ai, que pena que ele não está ouvindo. Eu ia querer sair com ele agora para comprar um sorvete. Aí ele vai ouvir. Ah, então você estava ouvindo. Então, já que você está ouvindo agora, você, por favor, faz aquilo que eu te pedi. Ou então dizer, é você, porque aí que tá, a mãe percebe, a minha dúvida é se a mãe percebe que a criança finge que não está ouvindo e não fala para ele. Falou uma vez, não é 18 vezes, é uma vez. E a criança fingiu que não ouviu, chega lá perto e fala assim: eu acabei de pedir para você fazer isso. Você ouviu, né? Agora você ouviu. Então vai fazer, por favor. Uhum. E esse não é o meu jeito de falar, mas é só ser firme. E se tem certeza que a criança, que nem a outra lá que se jogou no chão, como é que é? Qual foi a que você falou? Aqui, Que aqui se joga no chão lentamente, no lugar macio. uma foi essa e a outra foi uma que você falou hoje. Eu tô vendo que você tá fingindo que tá desmaiando. Agora não é para você fazer isso. Vai fazer o que a mamãe pediu. Eu acho que nessas horas é tratar mais como adulto, né? Porque se a sua irmã dá uma de mané com você, você não vai na hora assim explicitar o que que você está fazendo? Você está fingindo que não está me ouvindo? Por que que não pode falar assim com a criança? É verdade. É aquilo que eu falei no início. Ela estica. Se ela não está com vontade, deixa eu fingir que eu não estou ouvindo, deixa eu fingir que eu estou dormindo, deixa eu para adiar. Sim. Porque assim, nós adultos, muitos adultos fazem isso também. Mas a gente não sabe assim, ai meu, tipo, coisa de adulto para fazer. Ai, é, tem que fazer isso, aí não estou afim. Ah, mas vou fazer logo para ficar livre, vai. A criança não pensa assim. Uhum. Sim. É porque é muito provável que ela não precise fazer. Quantas vezes ela não precisou fazer para ela ter essa esperança? Uhum. Meu filho faz birra em excesso quando estamos em público. O que devo fazer? Essa é a de sempre, né? Criança fazendo birra. Por que que ela escolhe fazer em público? Ela não sabe exatamente por quê, porque a mãe não quer morrer de vergonha, e aí ela acaba cedendo, a mãe acaba cedendo. Então, na cabeça da criança tem o quê? Quando eu estou em casa, a minha mãe briga mais se eu fizer isso. Tipo, na minha casa não pode, mas quando eu estou na rua, pode. Uhum. É só eu fazer aquilo lá, ou me jogar no chão, ou gritar, ou chorar, que a minha mãe fica. Né, a criança não percebe que a mãe fica com vergonha, mas ela percebeu que o ambiente é outro e ela consegue mais coisas. Uhum. Sim. Precisa mostrar para a criança que é sempre igual. E tem outra coisa também. Pelo menos a criança identifica eu não apanho quando eu estou em público. Porque às vezes ela apanha em casa, mas a mãe não vai. Agora, principalmente atualmente, a mãe não vai dar uns tapas quando está na rua. Então, uma coisa que ajuda bastante é, antes de sair de casa, dizer exatamente o que vai fazer. Para você saber exatamente o que vai fazer, você tem que ter isso programado na sua cabeça. É bom para a criança saber, porque a criança fica menos ansiosa. Por exemplo, eu tenho uma história de uma criança que a mãe, eu não sei se eu já contei isso, mas a mãe, todo sábado ela ia almoçar, esse casal com o filho, todo sábado ia almoçar com a avó. E aí ela falava, eu tô morrendo de vergonha, a gente quase não tá saindo, porque toda vez que a gente sai é escândalo para tudo. O escândalo já começa na hora de colocar a criança na cadeirinha do carro. E então é para isso. Aí depois é para tirar da cadeirinha. Aí na hora do restaurante, em todos os momentos que ela pode, ela faz escândalo. E aí eu combinei com ela o seguinte, tipo, sábado que vem, você já vai avisar sua sogra, que pode ser que vocês não saiam, e vai deixar comida pronta, porque muitas vezes os pais não desistem de sair,
que nem num caso desse, que seria para almoçar, porque não tem comida em casa, já tá meio, a rotina já é essa, não tem a comida em casa. Então, assim, mesmo que a criança faça qualquer coisa, tem que almoçar fora. Sim. Então, se programa com a sogra, com o marido, né, nesse exemplo, e fala: olha, pode ser que a gente não vá, tal, qualquer coisa, a gente vai te buscar, você vem almoçar aqui e tal. E fala para a criança: hoje nós vamos sair, pegar a vovó, vamos almoçar, e aí depois a gente vai tomar um sorvete e voltar para deixar a vovó em casa e voltar para casa. Se você fizer birra, se você chorar na rua, acabou o passeio. A gente volta na mesma hora. Porque tendo comida em casa, você tem mais poder para falar um negócio desse. Aí ela fez isso. A criança começou a fazer um escândalo. Na hora ela falou: acabou o passeio. Tirou, foi buscar a avó, comeram em casa sabe assim, não deu muita bola, assim tal. Não brigou nem nada. Da segunda vez, fez a mesma coisa. Porque aí que tá, se programa para fazer isso algumas vezes seguidas, Pra ela entender que ela não. para ficar consistente. Porque o que que a criança tem na cabeça? Ah, eu posso fazer o que eu quiser, que sempre acabo conseguindo o que eu quero. E aí, ela fez de novo. Voltou para casa, foi buscar a sogra, tal. Da terceira vez, a criança já não fez escândalo na hora de sentar na cadeira do carro, mas fez no momento seguinte, que eu não lembro qual era agora. Tinha o momento do restaurante e tal, mas eu não lembro qual era o momento. A terceira vez, fez, parou tudo, volta para casa. Hum. Eu acho que ela precisou fazer isso, eu não sei se foi 3 ou se foi 4 vezes. E a criança não fez mais. Ela Por entende. isso que a consistência, quando você é consistente, o seu filho vai aprender. Tanto consistente no sentido de dar o limite, cumprir o que prometeu, se você fizer isso, a consequência vai ser essa, Uhum. como o contrário. Olha, pode sapatear na minha cabeça, que nós Sim. não vamos embora e nós vamos continuar indo no parquinho. Criança, aham, Uhum. ok. Era disso que eu precisava. Então, identificou qual era o seu erro de comunicação, ir lá, acertar o erro, mas se preparar para cumprir o que você está falando. E não esquecer dessa coisa de sair, até na psicanálise, com bebê bem pequeno, né? Tem bebê recém-nascido, né? Recém-nascido mesmo não sai. As mães sempre falam, e comigo também acontecia, de quando você sai com o bebê, a lei de Murphy, que na rua, o bebê é super quietinho e na rua é que dá os piti, Uhum. desde que nasce. Sim. Quando é recém-nascido, que ainda não tem nenhum registro nesse sentido, é porque a criança ela sente que está diferente da rotina dela. De alguma forma, ela percebe isso, né? E já fizeram até pesquisa de antes de sair de casa, a criança, mesmo recém-nascida, explicar para ela: hoje nós vamos sair, vamos na casa da vovó, vamos não sei o quê, e depois vamos voltar para casa. Vai ser um dia diferente. E praticando isso, porque, inclusive, no que isso pode te ajudar? De você programar melhor o seu dia. Porque depois que você tem filho, tanto a criança pode se comportar de um jeito e pode acabar estragando o programa, como você pode se exceder também. Uhum. Se você fala que você vai sair com o seu filho para passear com ele e ir num brinquedo com ele no shopping, e aí você vai, a criança não está acostumada, vamos dizer, a criança não está acostumada a ficar o dia inteiro na rua. E aí você vai para o shopping, deixa ele brincar um pouco, depois fica vendo vitrine, depois esqueceu não sei o quê, e a criança fica ansiosa. Uhum. Então, você entender que o que você vai falar para a criança é aquilo que você vai fazer. Gente, não tem criança que aguente ficar 2 horas olhando vitrine de sapato. Não é do interesse dela. Se Uhum. marcar muitas vezes, nem seu marido aguenta. Dependendo da amiga, nem a amiga aguenta, né? Cada coisa que eu vou comprar, eu escolho uma amiga diferente. Pra não cansar, né? Aquela que gosta de sapato é quando eu vou comprar sapato, você entendeu? Aham. Que é para assim, tipo, isso é muito importante, né? Assim, você convidar, né? Isso que eu acabei de falar, vai ser muito mais prazeroso para mim e para a amiga que gosta de sapato
O dia que eu vou comprar sapato é com ela. sim. Agora, aquela que não liga para sapato, ela vai ficar com o saco cheio. Uhum. Imagina a criança. E não é interesse dela. Quando a minha filha era pequena, a Yasmin, ela sempre foi bem princesinha. E eu entrava na loja de brinquedo com ela, ela saía sem nenhum brinquedo, sem problema nenhum. Não, cê- hoje não, hoje a mãe não pode comprar, hoje não pode comprar o brinquedo, tudo bem, ela saía. Agora, se eu entrasse numa loja de sapato, ela não admitia sair sem um sapato, ela fazia um escândalo, Ah, ela queria um ó, sapato, ela ficava doida, ela colocava todos no pé, e essa história de, né, sair para fazer compras e tal, é bem importante você identificar, né? Eu tive uma paciente que falou assim, e ela falou, pô, porque o meu filho é quieto, tal. Aí uma vez eu combinei com ele que eu ia no shopping, fazer não sei o quê, e antes de entrar no shopping, que tinha uma pracinha ali até com, como é que chama aquele negócio que chuvisca? chafariz. Chafariz, é. É, antes de entrar no shopping, na frente tem esse chafariz, e eu encontrei com uma amiga minha. E aí comecei a conversar com a minha amiga, ai, quanto tempo que não vejo, tá? Primeiro que ele começou a me puxar, me puxar, me puxar. Não, peraí, peraí, peraí. Até a hora que ele deu uma sumida, já era maiorzinho, né? 8, 9 anos, sei lá. Deu uma sumida, quando foi ver, ele estava dentro do chafariz. Nossa. E ela falou, eu achei estranho até, porque ele não é de fazer isso, né? Então, mas o que que você combinou com ele? Que ia com ele fazer alguma coisa. Aquela pessoa que apareceu para estragar a atenção dele, a atenção da mãe nele, No dia ele dele. precisava fazer alguma coisa, ele está com raiva. Sim. Então, quando você prestar atenção no que você fala, eu acho que isso é o que mais falta, sabia? De você prometer uma coisa, e dizer, ah, é criança, não vai perceber. Principalmente se você disse que ia fazer tudo com ele e chega lá e encontra alguém, ou vai com uma amiga e não dá a menor bola para a criança, fica conversando com a sua amiga. Não foi o que você combinou. Ou pior, né? Ficar mexendo no celular e deixar a criança Não, lá. celular nem se fala. Falar em celular, deixa eu contar uma história. Teve uma vez, uma mãe me ligou para fazer tipo super nanny na casa dela, com uma criança de 1 ano e 8 meses. Uhum. Até fiquei meio assim, bem pequena, né? Aí, e antes de ir na casa dela, a gente ficou combinando, a gente se falava pelo WhatsApp e tal. Um dia a gente falou por telefone, ela contou, né, que a criança estava insuportável, barará, barará. E aí, nessa coisa de tentar marcar, e uma das falas dela foi o seguinte: porque eu falei, olha, às vezes pode ser quando a criança está muito assim, né, desobediente e fazendo coisas para chamar atenção, pode ser que a criança não esteja entendendo como atenção o fato de você estar com ela e tal. Ela, não, mas eu não trabalho, eu fico o dia inteiro em casa. Falei, mas às vezes ficar em casa não significa que você está dando atenção. Mas a gente vai ver isso e tal. Então, eu conversando aí, marcando, não dá, né? E o que que eu reparei? Desde a primeira vez que eu ia chamar ela no WhatsApp, ela estava online. Não teve uma vez que eu não tivesse entrado na página dela, do WhatsApp, que ela não estivesse online. Então, e isso já era um dado super importante. Ela ficava no celular o dia inteiro, Uhum. né? Mas o dia inteiro, você não está entendendo, é o dia inteiro, tá? Não teve uma vez que eu não tivesse chamado, não fosse lá olhar, porque eu já estava, tipo, deixa eu ver se ela está online ou não. Estava online, estavam todas as vezes. Isso já é um dado, Uhum. né? E aí, qual foi a história que ela me contou? Ela estava morando com a mãe, recém-separada, e a criança, então eu ia chegar lá, tava a avó, ela e a criança. E aí que fazia muita birra, tal, e que ficava interrompendo os adultos, que é uma coisa que as crianças fazem quando a gente está com visita, Uhum. né? E interrompia os adultos, e se a gente não desse bola, tipo, falei, mas assim, o que que você mais detesta que a criança faça? Chega uma hora que ela cospe no chão. Aí eu detesto. Tá bom, então vamos simular até chegar na cuspir no chão, para ver o que que é.
E aí eu cheguei lá, comecei a conversar com ela, não parava, então ficamos numa posição assim, eu, ela e a mãe dela de pé, a criança também de pé, do lado, só que era mais baixinha, né? Não tinha acesso ali. E conversando, 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 e a criança cutucando, e a criança. E ela falou o que ia acontecer. Ela começa a fazer os grunhidos assim, ela começa mais alto, mais alto, mais alto. Se ninguém faz nada, ela cospe no chão. Tá bom. Aí foi, fez mais alto, mais alto. Aí eu olhei para a criança e falei, ela estava interrompendo, ela nem sabia por quê. Ela só queria, olhem para mim, Uhum. né? Aí uma hora eu parei a conversa, eu falei, fala, vai, vou falar João, né? Uhum. Fala, João, o que que você quer falar? Ele até se assustou. Ele não sabia nem o que dizer. Aí ele fez assim, aí pegou um carrinho e me mostrou o carrinho. Falei, nossa, que bonito esse carrinho azul. Eu também adoro azul. Você tem outro? Ele foi, pegou outro. Nossa, esse também é lindo, tal. Deixa eu falar agora com a mamãe. Eu estava conversando com ela e vou continuar com ela. E aí fiquei conversando com ela. E ele começou a chamar de novo. Eu falei, você espera só um minutinho, porque eu estou terminando a conversa aqui. E eu já falo com você, tá bom? Aí, ele não, não estava nem acostumado com isso. Uhum. Aí eu terminei de falar o que eu estava falando. Falei, fala, João, o que que você quer? O que que você quer me contar? Aí ele foi e inventou outra historinha que dava para ver que assim, ele só queria atenção. Sim. Aí tá, e fizemos isso umas duas vezes, eu mostrando para ele, espera que quando eu terminar, eu te chamo. Uhum. Isso é uma coisa que as mães pecam pra caramba. Elas falam espera e a espera nunca acaba, porque ela não vai perguntar depois. Se a criança fica quieta, ela pensa assim, era isso que eu queria. Uhum. E ela não pergunta depois o que é. É por isso que a criança já sabe, já vai sacudindo, já vai subindo no poste, já vai, né? Para Entrando chamar no atenção de outra chafariz. forma, indo pro chafariz. Aí, tá. Chegou uma hora eu falei para as duas, eu falei assim, agora nós vamos ignorar. E aí ficamos conversando, conversando, e ele chamando e cutucando, e conversando, e conversando, e conversando, até a hora, e ele começou a falar mais alto, né? Reclamar e tal, até a hora que ele cuspiu no chão. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele cospe no chão, todo mundo para. Uhum. Aí eu falei para a avó assim: a senhora pega na mãozinha dele, vai até o banheiro, pega um chumaço de papel higiênico e fala que ele vai limpar o que ele sujou. Ela foi lá, botou, falou: agora você limpa. Aí ele não entendeu muito. Aí, olha aqui a sujeira, limpa aqui. Aí ele todo feliz, foi lá e limpou. Foi lá e limpou. Ela falou: isso, limpa a baba. Aí ele pegou o papel higiênico que ele estava passando no chão e passou na boca. Ele estava limpando a baba, né? O que que é isso? É a consequência. Então, primeiro que essa criança não teria feito isso se ela tivesse recebido atenção depois da conversa, depois da mãe conseguir interromper a conversa e perguntar o que ele queria, certo? É. Aí, aí teve uma hora que ela falou assim: ah, e tem outra coisa que ele faz. Ele não deixa eu quieta. Eu tô sentada no sofá, ele sobe no braço do sofá, sobe nas costas do sofá, fica mexendo no meu cabelo e depois ele fica fingindo que vai cair. Pra ela pegar. Aí Uhum. ele até ameaçava. Falei, tá, então senta lá no sofá e faz o que. Ela pegou o celular e ele foi, subiu. Tipo assim, a minha mãe não está aqui. Uhum. Criança entende isso, e é verdade. Se uma pessoa está no celular, ela não está presente, Verdade. né? Aí começou a fazer isso, aí foi e subiu. Falei, nossa, mas você subiu aí? Você sabe descer? Ah, eu acho que você já sabe, você já é grande. Você sabe descer. Não, não finge que vai cair, não. Eu sei que você sabe descer. Aí, mas assim, um sorriso de atenção, eu estou recebendo atenção. Uhum. Aí ele fez assim, bonitinho. Caiu sentadinho, ele estava de pé, né? Aí caiu sentadinho e escorregou no sofá. Falei, mas eu sabia que você já sabia. Eu já sabia disso. Olha que graça.
Quantos anos ele tem? Eu ainda perguntei. Nossa, mas ele já sabe descer assim do sofá? Gente, que menino inteligente. Menino, ele ficou tão gostosinho depois, que no final, a partir do momento que ele sentou, a mãe estava ali sentada, eu sentei, a avó também chegou e sentou, a gente ficou conversando. Cada um que falava, ele olhava para a pessoa, depois ele olhava para quem estava respondendo, depois, aí ele queria falar alguma coisa, aí eu falava, só um minutinho. Aí eu terminava de falar, pode falar. Aí depois a mãe falava, só um minutinho. Esse menino parecia um adulto sentadinho escutando a conversa. Ah, que bonitinho. Incluiu Nem ele. eu esperava, você quer saber? Essa parte final eu não esperava. Uhum. Por quê? Porque ele sabia que ele estava fazendo parte a partir dali, entendeu? Então, por que que a criança quase se joga na privada e dá descarga? Pra chamar. Porque ela quer atenção. Teve uma outra mãe, até que o primeiro dia, ai, porque meu filho não... Sabe o que ele faz? A casa dela, a varanda tem tela. Ele se joga na tela que nem Homem-Aranha. A primeira vez que eu vi ele fazendo isso, eu quase tive um treco. Bom, eu quase tive um treco quando ela me contou, né? E agora eu tenho que tomar cuidado com tudo, porque agora parece que tem imã na rede da janela, né? Aí eu falei, olha, ele já deve ter feito várias tentativas de chamar sua atenção. Uhum. Te chamar, ir lá puxar sua saia, sua calça quando você está cozinhando, né? A criança já fez várias tentativas. Mesmo que você não possa atender na hora, se você chega e fala, espera só um minutinho que eu estou terminando isso, ou conversar aqui, ou seja lá o quê, e eu já falo com você, e você cumprir o que você promete, a criança vai esperar. Então, ai, quando meu filho é virado na giraia, vamos entender o motivo. Por isso que hoje é sobre o comportamento dos pais, Sim. né? Para o pai perceber e começar assim. Na verdade, quando o filho está fazendo alguma coisa que ele não gosta, um comportamento que né, está se repetindo, o que que eu estou fazendo para gerar esse comportamento? A maioria das vezes é isso. Não Hum. tem acordo. Vamos dar sequência. 2 anos e 6 meses e ela quer escolher as roupas, mas demora muito. E ao invés de escolher o que quer, fala não, não, não e não resolve. Confesso que fico irritada com essa demora. Como devo lidar? Então, 2 anos e 6 meses é um pouco assim. A criança pequena, vamos tentar fazer a linha do amadurecimento. Quando a criança nasce, ela não escolhe nada, ela não escolhe nada, né? E a mãe faz tudo. Então, a mãe dá alimento, a mãe dá banho, a mãe põe para dormir, a mãe cuida, a mãe cuida. A Uhum. criança não sabe fazer nada. Qual é o processo positivo, ideal, que é a nossa função? É tornar essa criança independente e autônoma, gradativamente. Então, quando ela é pequena, ela está começando a construir o raciocínio dela, a cognição. Com 2 anos e 6 meses é muito pouco. Uhum. E uma criança de 2 anos e 6 meses não sabe escolher. Você imagina, uma criança pequenininha, ela vai querer colocar tudo que ela gosta. A coroa da princesa, a fantasia da tartaruga, e fica muito grande, ela não consegue, é muita coisa. Então, até a permissão para escolher tem que ser gradativa. Então, quando é bebê, não escolhe nada, e você pode ir abrindo isso aos poucos. Então, quando a criança já pede que ela quer escolher, você vai, por exemplo, vão num aniversário. Você coloca as duas roupas, por exemplo, para ela escolher, dois conjuntinhos que você costuma usar para ir em aniversário, e ela escolhe um ou outro. Uhum. Ela tem só duas alternativas. Ela não tem condição, ela fica angustiada com muita escolha. Até porque, se ela for escolher a roupa que ela quer, pode ser que ela escolha uma roupa de dormir. Ela Sim. não sabe ainda que esta roupa é para dormir, aquela roupa é para ir para o aniversário. Então, é ir abrindo aos poucos essa escolha. Você vai aumentando as alternativas para a criança. É por isso que ela não consegue escolher.
Ela só fala não, não, não e não resolve, Vai pegando né? várias, né? Eu acho que ela vai pegando. E essa, não? E essa, não? E essa? Exatamente. Exatamente. De preferência, você entende qual é a mistura? Antes era você que fazia tudo. Aos poucos, você vai dando um espacinho para a criança. Então, você coloca lá duas roupas de aniversário, por exemplo, que você escolheu o conjunto, Uhum. e a criança vai escolher. Essa ou essa? Qual que você prefere? Nossa, aquela escolheu, nossa, vai ficar linda. E com o tempo, aí a criança pode começar, não, eu quero a da fada. Não, a da fada é de dormir. Uhum. Não fala assim, entenda. Você define para que é cada roupa. Vai pôr o pijama? Qual pijama você quer pôr? Esse ou esse? Se Aí. tá calor, dois pijamas de verão. Porque se a criança achar o do Ursinhos Carinhosos, que é de inverno, em janeiro, que ela achar que ela tem que pôr aquele, Ela vai, pôr. ai, mas aí o que que eu faço se ela escolheu errado? Não, você colocou errado para ela escolher. Sim. Então é ter, principalmente, isso é uma regra mesmo, e a partir daí, tanto que, por exemplo, a criança, mais tarde, ela pode escolher qual escola ela vai? Não, é você que vai escolher. Ela pode escolher qual é o período que ela vai estudar? Não, é aquele período que você pode deixar ela estudar, de acordo com a tua rotina. Sim, é verdade. É aos poucos, ela só vai escolher a faculdade que ela quer fazer, entendeu? Uhum. Ou se ela prefere o curso de inglês ou de francês, ou qualquer escolha dessas que diga respeito à conversa com a mãe e à personalidade da criança. Verdade. Antes disso, não. O meu filho vai com 7, 8, 9, já tem as coisas, as preferências mesmo, né? E eu nem era psicóloga nessa época também, então não tinha essas informações. Aí um dia eu falei, vai se arrumar, mas olha, a gente já combinou, né? Azul com azul, né? A gente já combinou isso. Já sei, mãe. Aí ele me aparece. Ele estava com uma camisa azul turquesa com esse desenho na frente. O short era branco com um xadrezinho de azul marinho com os piu-piu, que era tudo do Cartoon Network, né? E uma meia que ele colocou até o joelho, aquela meia comprida mesmo, que ia até o joelho, com tipo como se fosse umas tiras de filme, assim, com os personagens do Cartoon. E o Muito Louco lá, aí eu não lembro o nome. E o Piu Piu também passava. Naquela época não tinha YouTube, era Cartoon Uhum. Network, né? É. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Gabriel, olha aí, azul turquesa. É um boneco, é um desenho que está na camiseta, é outro desenho que está na bermuda. Aí um monte de desenho, né? De personagem que está na meia. Pelo amor de Deus. Mãe, eu estou combinando. Cartoon, cartoon e cartoon. Azul, azul e azul. Eu podia falar alguma coisa? É. Ele seguiu as instruções, ele seguiu, entendeu? É E nada. olha, me diverti. Não, inclusive, nesse dia eu fui na loja, nunca esqueço, eu fui na loja do meu irmão. O meu irmão olhou e falou: Mas o que é isto? Porque dentro do azul ele estava completamente descombinado. Num caso desse, não estava indo num lugar muito assim, eu realmente não estava preocupado, tudo bem, foi. Mas foi uma falta de informação minha. Uhum. Na verdade, ele seguiu todas as instruções, se você for ver. Seguiu. Cartoon, Ele cartoon. estava combinando, ele estava cartoon e azul. E quando você Verdade. ensina isso para o seu filho, isso serve para a vida toda, porque ele vai entender que a gente adulto, roupa de academia é roupa de academia. É roupa que foi feita para suar, que foi feita para ter flexibilidade, né? De lycra, sei lá. Roupa de sair, nós adultos não crescemos mais. Então, aquela roupa pode durar muitos anos se você cuidar. Sim. Roupa de ficar em casa é confortável. A gente não aprendeu isso? É. Roupa pra ir no Quanto caminho. mais cedo a gente começa a aprender, para você ter uma ideia, na minha casa, eu tenho a parte de roupa mais tranquila, de ficar em casa, mais confortável, e de roupa de sair.
Inclusive fica mais prático, porque o armário que eu abro, se eu vou sair é aquele, se eu vou ficar em casa é aquele. Sim. Meu filho também. Ele tem a parte só de ir para academia, a parte de roupa de sair, uma parte que é só de camisa de futebol e, e de tênis, e a parte de sair mesmo. Então, a criança aprende desde pequena. Uma coisa que eu lembrei agora, que é esse negócio de roupa que causa um estresse danado assim no dia a dia, falar a cena, talvez você identifique. Nessa rotina da manhã, por exemplo, né, da manhã quando vai para a escola, tal. Então, faz o que tem que fazer, passa lá amanhã, hora de tomar banho, toma banho, coloca tudo, pode colocar sapato, short, dependendo do filho também. Se for muito desastrado, é melhor não colocar os shorts ou a sainha. E só coloca uma camiseta de ficar em casa. Então a criança está pronta para almoçar, escovar o dente. Aí ela tira essa camiseta, coloca a blusa do colégio e vai. O que que isso evita? Aquele estresse na hora de sair de casa, quando tem hora para fazer as coisas. Que eu, adulta, sujo a roupa, às vezes, quando eu estou comendo, imagina a criança, né? Então, na última hora, sujou o uniforme, ou o resto está para lavar, ou aí é mais tempo que precisa para ir lá procurar outra roupa. São coisinhas que a gente pode fazer que evita um monte de estresse na rotina. Então, agora a gente reuniu as perguntas com crianças mais velhas. Por que que a gente fez dessa forma? Para que as pessoas entendam qual é o resultado que dá depois. Como fica mais difícil consertar essas coisas quando a criança já tem 8, 9, 10 anos. Então, o que não foi feito quando ela era pequenininha e ela não se acostumou, vamos ver o resultado que dá e a dificuldade de arrumar isso agora. Então, pode ler as perguntas, Thalita. 9 anos e tem todos os desejos realizados. Tudo que quer tem, pelos familiares. Hoje não quer fazer nada, nem estudar, ler, fazer suas coisas. Perdi as rédeas. E ela ainda não se sente amada. Minha filha de 9 anos sempre foi amorosa e do nada começou a dar ordens, gritar e preguiçosa. Não quer levar o prato que come na pia. Educação respeitosa piorou. Castigo também. Não sei o que fazer. Minha filha, 10 anos, está muito rebelde. Me responde, me confronta. Não sei mais o que fazer. Bom, vamos falar dessas três, né? A primeira, principalmente, né, tem todos os desejos realizados, tudo o que quer tem, dado pelos familiares. Hoje não quer fazer nada. É óbvio, porque se tudo que ela queria, tudo que ela quis, sempre deram, ela nunca precisou fazer esforço para nada. Ela nunca precisou conquistar nada. E veja lá o que a mãe está falando. Perdi as rédeas. E ela ainda não se sente amada. Essa frase, ela ainda não se sente amada, é bem, é bem legal, né, da gente conversar, porque assim, veja bem, essa criança não praticou conquistar as coisas. Ela não praticou fazer para merecer. Ela não praticou autoestima. Tipo, eu sou capaz. Entender as capacidades dela. Então, ela não se sente amada, porque ela não foi elogiada, ela não se superou. Percebe olha o resultado que dá deixar a criança recebendo, recebendo, recebendo. Porque quando você é pequeno e você vai conquistando, e cada dia você sabe fazer outra coisa diferente, e tem alguém que perceba isso e te fale, você vai, nossa, mas se eu, assim, a criança ela vai ficando empolgada em aprender coisas novas, porque ela tem o resultado positivo disso. Ao passo que se ela não precisa fazer nada para conquistar, ela não tem esse resultado. Fortalece a autoestima dela, né, Fê? Às vezes a mãe acha que autoestima é só elogiar a criança. Não, e nem se deve elogiar, nossa, como você é maravilhosa. Tem que pontuar aquele feito. Então, nossa, que legal, você viu que você ontem não conseguia fazer, hoje você já fez?
É assim, se a gente praticar, a gente consegue. Qual foi a outra? Aqui, a filha de 9 anos sempre foi amorosa e do nada começou a dar ordens, gritar e preguiçosa. Não quer levar o prato na pia. A educação respeitosa piorou. Então, vai saber como é que essa mãe entendeu a educação respeitosa, né? Porque na minha cabeça, ter respeito pela criança é primeiro saber o funcionamento dela e agir de acordo com o que a criança entende. Entende muito pouco para entender 100% só lá nos 20, em torno dos 25, 28 anos. Então assim, 9 anos é uma idade que ainda é criança, não, pode ser que, né, atualmente esteja ali na pré-adolescência, porque na pré-adolescência começa uma certa resistência e tem um motivo certo e é positivo e tudo bem. Mas eu acho cedo ainda. Já é uma criança que já dá para perceber se ela não quer levar o prato na pia. Isso é óbvio, ela não foi acostumada a levar o prato dela na pia. O que a mãe tem que entender é assim: faz sentido para essa mãe que essa criança não praticou as tarefas que a criança deveria fazer? Se fizer sentido, ela tem que agir de acordo com isso. Existe consequência para não levar o prato na pia. Por exemplo, o prato vai ficar sujo. Na próxima refeição, bom, está na hora de comer. O único prato que não está na mesa é o daquela criança. Se ela quiser agora, o prato está lá sujo. Ela vai lá, lava o prato e aí ela pode comer, 9 anos, né? Já sabe lavar o prato. né? Mas se ela está fazendo birra porque ela não quis nem levar o prato na pia, e a filha de 10 anos está muito rebelde, me responde, me confronta, não sei mais o que fazer. Olha como é mais difícil do que quando a criança é pequena. Sim. Porque responde e confronta. Nessa idade, se a criança já tivesse sido treinada, assim, eu acabei de dizer que é assim. Você já sabe que está na hora de tomar banho. Você já sabe que está na hora de dormir. A criança, ela pode até reclamar um pouquinho, mesmo que ela tivesse sido treinada a reclamar um pouquinho. Filha, você sabe que essa é a hora de dormir. Você percebe que não tem nenhuma pergunta. Isso também é uma coisa importante. Vamos dormir? Não, não vamos dormir. Agora você vai terminando aí para escovar o dente para dormir. Não, mas eu não quero. Não, mas agora é hora de dormir. Tem desrespeito nisso? Não. Tem um comando, que é a função da mãe quando a criança tem 9 anos. E ela vai ter que repetir até os 18, mais ou menos. É óbvio que cada hora vai ser um horário diferente. Quando vai para a adolescência ou quando começa a sair com os amigos e tal, o horário é outro. Uhum. Aí é hora de chegar em casa. Mas tem o comando. Essa é espertinha. Minha filha de 11 anos, toda vez que eu dou ordem, diz que esquece. Uhum. Aham. Então, ela diz que esquece porque esquecer não é culpa dela. E Sim. aí, como falar com ela? Então, mas eu não esqueci, eu quero que você vá agora. Veja, principalmente entender que confrontar ela com isso. Você está dizendo para mim que esquece tudo que eu peço para você fazer que você não quer. O que que você acha de eu começar a esquecer coisas que eu prometo para você? Não Uhum. vai ser legal. Você não vai gostar que eu esqueça as coisas que você quer. Então, o que que você acha de fazer um combinado de você fazer o que eu estou te pedindo, toda vez que eu te pedir, alguma regra da casa, alguma tarefa sua, e eu também não esqueço o que eu combinar com você de legal. Então, e aí começa a ficar mais velho, né? Tem algumas perguntas aqui, uma de 14 anos e duas perguntas de 17 anos. Que Uhum. aí o negócio pega. Então, minha filha de 14 anos não quer estudar, mas já repetiu um ano. O que fazer? Fica bem mais difícil. Fica. Então, vocês que estão ouvindo, que têm
filhos menores, olha a consequência de não dar limite, né? Porque dentro da educação que eu conheço, assim, de lá de trás, estudo não tem negociação. Eu tinha nota mínima. Se eu tirar na minha casa, se eu tirasse abaixo de 7, eu ficava 2 meses sem sair de casa. Por que que era é uma consequência lógica? Porque se eu estou tirando nota baixa, porque eu não estou estudando, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho vontade de estudar, então esse tempo eu não vou usar passeando. Então eu preciso de mais tempo para estudar. Então a minha mãe tirava o tempo de diversão, falava: você não vai sair de casa, assim você vai ter bastante tempo para estudar. Uhum. É uma alternativa. Fácil? Não vai ser. Com 14 anos, não vai ser fácil. Bom, a outra pergunta: como impor limites a filhos adolescentes, 17 anos, que acham que por estar prestes a atingir a maioridade já não aceitam ordem? É exatamente isso. Você perdeu, né, o período em que vai ficar mais difícil, mas de qualquer forma, esse adolescente mora na sua casa, os donos da casa é você, seu marido, ou você, mais alguém, não importa, são os adultos, Uhum. e ele tem que seguir as regras da casa. Sim. Por isso que é importante a criança, desde o início, entender que tem o comandante ali, ou a comandante, né? E tem que ser respeitado. Quando a criança aprende a respeitar os limites do outro e fazer sua parcela dentro daquela casa como uma comunidade, Uhum. ela aprendendo isso, ela vai levar isso para quando ela for vai para uma república, ela vai entender a regra de morar em comunidade, porque ela já aprendeu que dentro do lugar que ela morou, cada um fazia a sua parte. Tanto ela vai saber fazer, como ela vai, inclusive, ajudar a organizar. Quem vai fazer o quê? Se ninguém ali naquela república aprendeu isso, ela vai e coloca as regras, Sim. que é uma forma de brigar menos, né? De ficar Uhum. muito sobrecarregada e outra pessoa nada sobrecarregada. É super importante isso. E outra criança 17 que não quer assumir as responsabilidades e não aceita a ordem. Quem foi que criou essa pessoa que não aceita as suas responsabilidades? Foi você, não é? Sim. Sim. É triste porque é muito difícil nessa fase. Precisa ter muito confronto porque essa mãe ela já não tem um pulso firme na hora do confronto. Já dá para perceber. Ela não sabe, talvez, ela não saiba por quê. E aí, hoje, essa nossa conversa mostra por quê, Sim. né? Foi Que foi que difícil. aconteceu para essa criança não ter limite, para esse adolescente não ter limite. Então, se ela não teve até agora, quando a criança era pequena, fica mais difícil. Sim, verdade. E o pior disso tudo é passa a ser um filho mal criado? Sim. Isso é ruim? Sim. Mas essa criança não praticou conquistar as coisas, né? E eu acho até que para terminar, quanto é importante a criança praticar, repetir, a mãe repetir todos esses 15, 16, 18, 20 anos, né? Repetir e quando for, por exemplo, teve uma pergunta aqui, sempre foi uma criança muito amorosa e do nada começou a dar ordens, gritar e ficar preguiçosa. Como é que a mãe pode dizer sem brincar, bater boca ou falar palavras que machuquem? Você é preguiçosa, né? Fala, filha, você sempre foi tão amorosa, o que está acontecendo? Você sempre ajudou a mamãe a arrumar a casa, a gente se dava tão bem. Por que você está assim hoje? Né? Uhum. Aconteceu alguma coisa na escola? Eu não estou acreditando, você sempre foi tão agradável, sabe? Mostrar que percebe o quanto aquela criança era legal,
o quanto aquela criança era sociável. Então, ela vai conversar com a filha fazendo elogios e dizendo: Você sempre foi tão assim, o que está acontecendo hoje? Você não quer conversar? Ou o que vem acontecendo ultimamente? Se desde o início, porque na verdade, se for fazendo isso com o tempo, fica muito mais fácil a conversa, porque aquela criança sabe que a mãe repara nela. Uhum. Então, sempre tentar citar as características positivas do filho na hora de ter uma conversa, mesmo que seja sobre as características negativas. Pô, você sempre me obedeceu tanto, a gente sempre foi tão parceiro, por que você anda assim ultimamente? Então, pegar as características do seu filho, porque muitas mães estão acostumadas, inclusive, a não reparar nas características positivas, a só perceber quando tem negativa. E o que a gente quer também para terminar? Vocês assistindo esse vídeo, qualquer dúvida que tenha tido sobre a conversa, ou qualquer outra dúvida que tenha, manda a sua história. Faça a sua pergunta aqui no chat que a gente vai fazer o possível para responder. Né? Às vezes aconteceu alguma coisa na sua casa que não tem nada, nenhum assunto que a gente comentou hoje. Conta a história para gente tentar ajudar. Fala um pouquinho, Fê, também do Instagram da Itera, que lá você também tem bastante conteúdo sobre. É muita coisa do que a gente fala aqui tem lá no Instagram. Ele tem meio que numa sequência, desde que ele começou, inclusive desde quando é bebê, fala da amamentação, explica sobre o baby blues, né? Que é uma coisa que toda mãe tem quando o bebê nasce, a maioria tem. E vai vindo numa sequência, e depois tem várias situações. Formação para esclarecer as mães nessa fase de aprendizagem. Mas o nosso foco é sempre no comportamento da mãe. Os pais precisam perceber, se de repente, se o pai percebe que a mãe está lidando daquele jeito, não na hora da situação, mas depois fala: Você percebeu que você prometeu uma coisa e não cumpriu? A criança começa a desacreditar da palavra dos pais quando isso acontece. Uhum, sim. Então, quando o casal ele percebe alguma coisa no outro, chama atenção para aquilo, porque geralmente, muito provavelmente, a criança, como você disse no início, é um sintoma, não é isso? A responsabilidade é da mãe, em 99% das vezes. Então, se a mãe se preocupar com isso e tentar entender qual atitude dela que gerou aquela consequência, que é aquela criança daquela forma, Uhum. vai ficar muito mais fácil. E quanto mais cedo, melhor. Porque enquanto é pequena, enquanto a criança é pequena e não foi ainda para a segunda socialização e para a terceira, fica muito mais fácil, porque está mais sob o domínio da mãe. Uhum. Depois fica muito complicado. E junto com isso vem a adolescência, que aí Aí é mais é difícil. difícil, fica bem difícil. E se está percebendo, se assistiu esse vídeo e percebeu que tem feito coisas de errado, a criança tem 4 anos, não tem problema, começa dali. Uhum. Não tem problema. Vai ser um pouquinho mais custoso do que seria os 2 anos? Sim, mas não tem problema, porque vai ser menos custoso do que Com aos 17. 14. Então, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, deixa no chat aqui embaixo, que assim que a gente puder, a gente responde. E outros assuntos também, né? Coisas assim que tenham curiosidades que a gente não tenha falado ainda, tá bom? Ah, Fê, obrigada por mais um episódio do Comentando os Comentários e até o próximo. Um beijo, obrigada a você.